Olá pessoal, meu nome é Eldinho e nós viemos aqui hoje para tratar com vocês de um tema ultra importante para qualquer vestibular, chamado geometria plana. Se você pega a prova do Enem, toda a prova do Enem tem 4, 5 questões de geometria plana. Se você pega a prova da UFRN, é assunto certo, está na prova sempre. E dentre essa parte da geometria plana, que é muito exigida, está o tema áreas. Então, o que é que eu escolhi? Eu criei uma questão para tratar com vocês sobre um assunto que hoje está assim, os atletas mexem demais com esse assunto, tem muita curiosidade sobre ele, que chama-se kitesurf. O kitesurf é aquele esporte que você vai com a pipa em cima da prancha. A pipa é que é o chamado kite. Tá? No texto que vocês têm aí, fala um pouquinho sobre o que é o kitesurf, fala um pouquinho sobre como funciona a situação do vento. Que o vento para o kite é um elemento assim fundamental, só dá para praticar o esporte se tiver o vento. E aí vocês podem estar pensando assim, o que danado tem isso a ver com matemática? Isso vai influenciar em matemática alguma coisa? Kitesurf, matemática, tem a ver? Totalmente, pessoal. Sabe por quê? Porque o percurso, o caminho que o vento percorre é um arco de circunferência. É super bacana quem faz uma aula de kite, porque o cara desenha, o professor desenha no chão o caminho percorrido pelo vento, mostra quais são as zonas que existem, você olha assim e faz, caramba, é matemática pura. Então, nessa questão, nós temos o caminho percorrido pelo vento. Esse caminho está dividido em 3 partes. A parte que você usa para entrar na água, para ir para o fundo do mar. A parte que você usa para sair da água e chegar ao raso. E a tal da zona de perigo, que é uma zona central, uma zona que você, na prática desse esporte, deve evitar ao máximo, a não ser que você já domine bastante ele. Vamos para a sua resolução? Galera, nós temos aqui um arco de circunferência, onde nesse arco a gente tem na letra E representando a entrada. Você está aqui no kite e você está entrando na água, você está indo para o fundo, você usa esta parte do vento. Se você chegou lá no fundo e deseja sair da água, você direciona a pipa, você direciona o kite para utilizar esta parte do vento. E você deve evitar ao máximo deixar o kite na sua frente, porque aqui é onde adquire a maior força. Aqui talvez você consiga utilizar para saltos, tá? Ou provavelmente isso vai desgovernar o seu kite e você vai cair na água, pode sofrer algum acidente. Bom, a questão diz para nós o seguinte, você tem nesse arco de circunferência de raio 1 km. Então imaginemos a circunferência aqui, está aqui, o seu raio sendo 1 km, então eu imediatamente já faço isso, ó, 1 km. Daqui para cá, ó, 1 km. E ela diz mais, ela diz que determina uma corda também de comprimento 1 km, já destaquei. Eita pessoal, para! Se aqui é 1 km, aqui é 1 km e aqui é 1 km, quer dizer que nós temos aqui um triângulo o quê? Equilátero, exatamente. E se isso é um triângulo equilátero, senhores e senhoras, quer dizer que nós temos aqui quantos graus? 60 graus. O que nós pedimos na primeira questão? Ela chega para você e diz assim, ache a área que o vento consegue percorrer. Então descubra quanto vale esta área aqui determinada pelo desenho. Pessoal, em geometria, o nome dessa região é segmento circular. Então ela está pedindo para você achar a área do segmento. Atenção meninos e meninas, na hora que você pegar uma questão que tiver uma área pintada, você tem que pensar sempre no seguinte, eu vou fazer a área maior, subtraída da área menor. Eldinho, mas quem é que é essa área maior e quem é que é essa área menor? Olhe para o desenho, olhe. Você vai ver que aqui, ó, nós temos o equivalente à fatia de uma pizza. Nós temos o chamado setor circular. Já aqui, ó, olha, nós temos um triângulo equilátero. Pessoal, uhul! Se eu pegar essa área grande, que é a área do setor, e eu subtrair dessa área menor, que é a área do triângulo, o que é que vai me sobrar? A área que você deve utilizar de vento para você poder fazer a sua prática de esporte. E como é que eu vou encontrar isso? Vamos anotar aqui, ó. Para acharmos a área, nós vamos precisar pegar a área do setor de 60 graus e nós devemos subtrair da área do triângulo o quê?
equilátero. Meninos e meninas, como esse setor tem 60 graus, para nós acharmos a área dele, basta nós pegarmos πr2, que é a área do círculo inteiro, e dividi-lo por quanto? Por 6. Mas, Eldinho, por que é por 6? Porque lembre que o setor tem 60 graus. Então, se você pegar 360 graus, que é o círculo inteiro, e você dividir em 6 partes, cada uma terá 60 graus. Menos, e a área do triângulo equilátero? E a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Galera, o que é que nós temos nessa questão? Ela mandou a gente chamar o π de 3. Está aí no seu enunciado, confira aí. O raio ela deu que é 1 quilômetro, então está aqui, ó, 1 ao quadrado sobre 6, menos o L do triângulo, ó, vem, é 1 também. Então, 1 ao quadrado, a raiz de 3, a questão mandou nós colocarmos 1,7 dividido por 4. E agora, pessoal, fechou. Nós conseguimos concluir nossa questão, onde aí nós vamos ter o seguinte: 3 por 6 fica 0,5, 1,7 dividido por 4, ó, tchan, dá 0,425, o que vai nos dar uma área da região que eu pintei, que é a área que a força do vento vai atuar, de 0,075, o quê? Quilômetros quadrados. É a resposta da sua primeira questão. Meninos e meninas, CDF, você, tudo a ver. Muito bem, pessoal, vamos agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão, nós ainda estamos no mesmo tema. Estamos falando de quê? Kite. Na hora que a gente fala de kite, lembra o quê? Vento. E o percurso que o vento percorre é qual mesmo? Um arco de uma circunferência. Então, na nossa segunda questão, ela está perguntando o seguinte: qual é o comprimento daquele arco? Ache o quanto aquele arco de circunferência tem de tamanho. Como é que eu vou descobrir isso? Fácil. Vamos utilizar uma mera regra de 3. Pessoal, não precisa decorarmos fórmula. Não, pelo menos nesse caso, você tem que utilizar o mínimo de decoreba possível. Lembre, você já tem muitas informações para memorizar de todos os conteúdos. Então, como é que eu faria por uma regra de 3? Basta você utilizar o seguinte: 360 graus não equivale ao comprimento da circunferência inteira? É. E quanto é o comprimento da circunferência inteira? 2π vezes o raio. Neste nosso caso, a gente tem 60 graus. Então, se for 60 graus, é apenas quem? L. X. E aí, ó que beleza, olha que lindo. O que foi isso, Eldinho? O choque. Vai ficar quanto aqui em cima? 6. Cruz credo. Pessoal, 6L vai dar 2π vezes o raio. Só uma perguntinha, na letra B, ela mandou chamar o π de 3? Não. Leia bem direitinho aí. Ela mandou colocar 3,14. E quanto é que é o raio? 1 quilômetro. Pessoal, 6L vai ficar 6,28. Sabe quanto é que vai dar o nosso L? Vai dar um resultado de aproximadamente 1,046 quilômetros. Pessoal, só que ela quer que a gente ache em que mesmo na segunda questão? Em metros. Muito bem. Para transformar de quilômetros para metros, basta nós fazermos o quê? Multiplicarmos por 1000. Isso vai dar um comprimento de aproximadamente 1046 metros. Meninos e meninas, com isso você pode dizer que, se o assunto for kite, você já entende pelo menos como funciona o vento, e a partir daí você já sabe, tudo tem a ver com matemática. Como é que a gente calcula a área de um segmento? Pega a área grande, que é o setor, subtrai da área pequena, que é o triângulo. Neste caso, foi um triângulo equilátero. Para achar o comprimento de um arco, basta nós fazermos uma mera o quê? Regra de 3. Muito bem, meninos e meninas. Valeu. Tchau, tchau.